programa a seguir é livre para todos os públicos. No programa anterior, histórias sobre a ocupação da terra paulista na voz de descendentes de famílias que povoaram o estado de São Paulo a partir do século XVI. Não sei, pelo menos piada disso tem, entendeu? Meu pai contava, meu pai dizia que o Siqueira Franco é que receberam do imperador essa sesmaria de Pirapitingui. Essa sesmaria de Pirapitingui começava lá em Bragança Paulista, vinha até por Serra Negra, Itapira, Pinhal, Iguaçu, Mujimirim e ia fechar mais ou menos em terras que hoje é Alhambra, aí de Jaguariúna. Esse pedaço de terra antigamente era chamado de quadrilátero de açúcar. Entendeu? Que depois passou a receber os primeiros cafeeiros na expansão cafeeira, quando o café se expandiu do Vale do Paraíba e de Campinas entrou nesse quadrilátero, antigo quadrilátero do açúcar, que eram tudo terras planas, mais ou menos planas e vermelhas. Massapé vermelho ou terra roxa. Para a nossa região, você contando o município de Amparo, Itapira, Serra Negra, né, toda essa região, a família Siqueira Franco foi uma família de muita posse. Né? Era uma fazenda imensa que produzia muito café. Imaginar um terreiro de café com praticamente 2 hectares, um alqueire de terreiro, dá para a gente pensar numa produção muito grande. Então, a suntuosidade, por exemplo, da sede da fazenda, talvez seja a mais suntuosa das sedes de fazenda que existem aqui na região, eu acho que comprovam a riqueza, né, da família. Né? Meu avô levou a família para passear na Europa e foi, desembarcou na Itália, passou pela Europa inteira e foi assistir à grande exposição internacional em Paris. Ficou um ano com a família lá, aonde ele comprou os papéis de parede e toda a tinta para melhorar a casa, que ele pintou a casa depois de 1900, quando voltou da Europa. Foram passar o Réveillon. E ele comprou os móveis, as louças, os espelhos, então, o piano, né? Tudo que tudo tem para na decorar a casa ele trouxe da Europa. Essa pintura branca, que era leite. E você vê, as técnicas eram outras que se conservaram até hoje. A pintura moderna, ela vai indo, ela desbota, ela muda, né? E essa aí tem 100 anos e continua do mesmo jeito. Olha o teto, parece uma renda. Minhas irmãs e meu irmão, devido aos meus cunhados, eles quiseram vender. E na venda, como eu fiquei com a sede, eles retiraram, como eu tenho 4 irmãos, cada irmão retirou uma quarta parte dos móveis, da louça, de tudo que havia na sede. Portanto, o que restou é uma quarta parte do mobiliário antigo. Tinha 180 cadeiras, todas compradas na Europa, muita louça e outras coisas. Se quiser
Não está completamente desmontada. A casa ainda está com bastante aparência, com 1/4 parte do que havia no tempo do meu avô, né? O meu pai pegou a época boa do café. Quando ele herdou a fazenda, em 1910, 1915, já estava começando a crise. Entendeu? E a crise, eu acho que se agravou-se mesmo de 1920, 29, que foi a crise do café, né? Eu nasci em 1927, mais ou menos eu me recordo das coisas de 1936 para cá. E eu acho que a época áurea foi, na região aqui, foi 1880. Pelo que eu conversei com o professor, meu pai conta, de 1880 a 1900 foi que o café deu melhor preço e também acho que a melhor produção. A fazenda era uma beleza, né? A gente pintava a grade do jardim, as janelas uma vez por ano. Tinha muitos empregados, era um verdadeiro jardim muito bem montado. São várias as razões que podem ajudar a gente a compreender a decadência do café e a decadência das famílias ligadas ao café, sobretudo essas famílias mais antigas, né? No momento da divisão de uma herança, se não houver muitas fazendas para serem distribuídas pelos vários filhos, é natural que a família ou avance para outros lugares ainda florestais, para abrir novas fazendas, ou que sejam divididas as fazendas mais antigas. Isto é, isso vai fazer com que essas fazendas e essas fortunas corram sempre um risco de serem repartidas. Na família a gente briga, a reforma agrária está aprovada, você faz na cama. Porque as fazendas vão se dividindo naturalmente. Tem famílias que herdou e que foi dividindo, só herdou, tem outras famílias que herdaram e compraram mais terras, aumentaram. Dentro da família tem de tudo. Você está entendendo? Tem gente que perdeu tudo. Dos 500 alqueires, a minha mãe vendeu 250, a viúva. 2 irmãs venderam 100 alqueires cada uma. Eu fiquei com a sede e não vendi praticamente nada. Depois nós temos uma dificuldade grande de pagar mão de obra, imigrantes. Isto é, aqueles fazendeiros que não são voltados para uma reinversão do capital nas próprias fazendas, elas podem se descapitalizar facilmente. Um terceiro fator importante, certamente, vai ser a crise de 29. Né? São várias crises nas primeiras décadas do século XX, mas a crise de 29 é uma crise mortal, né? Ela pega muitos fazendeiros endividados, era comum as pessoas hipotecarem as fazendas para plantar e depois colher, pagar a hipoteca e assim vivendo numa margem estreita de dívidas. E, nesse momento, muitos fazendeiros perderam todas as suas terras. Meu pai precisou hipotecar a fazenda. Por 300 contos, emprestou de um agiota, depois de Itapira, 300 contos de réis, levou 10 anos para pagar. Muitos outros fazendeiros perderam a fazenda. Esse agiota de Itapira, Bentico Pereira da Silva, ficou com mais de 7 ou 8 fazendas de outros fazendeiros que não conseguiram pagar. Eu acredito que o processo de decadência dessas propriedades, né, consequentemente das famílias, no sentido econômico, tenha sido uma coisa muito triste, porque a vida que essas pessoas tiveram no final do século XIX, mesmo no início do século XX, muito farta, né, com viagens ao estrangeiro, com casas na capital, com viagens de veraneio em algumas dessas instâncias, como Caxambu e outras instâncias, né? Quer dizer, você deixar de fazer isso e ir se adaptando, né, à crise, deve ter sido uma coisa terrível, né?
Acontece muito.